Então, queridos, se o ambiente do lugar não te dá a oportunidade de você ficar sozinho com o Senhor, procure esse ambiente. Aleluia! Procure um ambiente para que o Senhor fale contigo. O Senhor, Ele quer marcar a sua vida. O Senhor, Ele continua querendo marcar vidas desse tempo. Não foi só naquele tempo, no Pentecoste, não. Até nos tempos de hoje, o Senhor, Ele quer levantar pessoas que anseiem pela presença do Espírito Santo. Eu queria que você tocasse aí no ombro do seu irmão e diga assim: meu irmão, não fique parado. Não crie essa resistência. Não crie um mecanismo. Só dê liberdade para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o apóstolo Pedro, ele disse assim: não, nós não estamos reunidos aqui de qualquer jeito. Isso aqui é um cumprimento de uma profecia que foi declarado lá em Joel capítulo 2. Que o Senhor, nesses dias, o Senhor derramaria sobre toda a carne o Espírito dele. Para ficar todo mundo mudo? Não. Para que os vossos filhos e as vossas filhas profetizem. Para que os velhos não se acomodem, não achem que não tem mais sonho, não. Que eles possam sonhar. E os jovens também ter visões. Aleluia! E até mesmo os servos e servas do Senhor, o Senhor também queria manifestar o Espírito dele sobre nós. Todos nós que somos servos do Senhor. E os homens então perguntam a Pedro o que eles poderiam fazer para experimentar o que o povo de Deus reunido no cenáculo estava experimentando. E o apóstolo Pedro diz: arrependam-se, creia no Senhor, creia que o Senhor, Ele ressuscitou, creia também que você vai ter esse momento tremendo, essa experiência única do batismo nas águas, para que também o Senhor possa derramar o poder dele sobre você. E ali, queridos, 3.000 almas se entregaram ao Senhor. 3.000 almas reconheceram a Cristo. 3.000 almas se renderam, se batizaram ao Senhor. Porque foi algo que não foi algo mecânico. Foi o mover do Espírito Santo sobre aquele povo. Reunidos num só Espírito. Não houve discussões. Você prega mais, você prega menos. Não teve nada disso. Você canta mais, você canta menos. Você é assim, aos seus defeitos. Não. Todo mundo estava somente entregue a um só, o Espírito Santo. E o Espírito Santo se apossou de todos, até mesmo aqueles que estavam duvidando, resistente. O Senhor, Ele quebrou toda a resistência. E o Senhor encheu todos eles com o enchimento do Espírito Santo. E aí quebrou todo aquele, para mim, acho que hoje eu considero uma problemática. Porque se o Espírito Santo não pode estar em mim na totalidade, era uma problemática. Mas naquele tempo, o Senhor ainda fazia os profetas experimentar da porção. Mas hoje Ele diz assim, depois da entrega do meu filho, nada vai ser reservado mais. Todos aqueles que creem podem profetizar, todos aqueles que podem ter visões, todos aqueles podem sonhar. Porque o Senhor, onde o Senhor, a presença do Senhor está em nosso meio, não há resistência, não há limitação. Deus, Ele reserva algo para as nossas vidas nesse tempo. Pastora, está tempo difícil. É nesse tempo difícil sim que o Senhor quer manifestar a glória dele sobre nós.
seja fiel ao Senhor. E o Senhor, Ele vai quebrando todos aqueles processos que eu vou citar um pouco lá na frente. Mas imagine um rei que estava sob o domínio daquele povo. Aliás, ele estava dominando aquele povo. E de repente o Senhor, Ele escolheria outro rei para substituir. E o Senhor, Ele diz assim, retira o Espírito Santo de você e agora se aposse desse. Meu Deus! Imagine se o Senhor, Ele criasse esses mecanismos nesse tempo. Muitos ficariam para trás. Muitos não teriam a presença do Espírito Santo. Porque, como eu disse, a gente tem que buscar uma vida de santidade, sim. Nós temos, sim, que se purificar para que o Espírito venha nos encher. Mas o Senhor, Ele não limita. Mesmo sabendo que você é pecador, Deus, Ele quer te encher. Mas Ele quer, sim, um coração arrependido. Ele quer sim um coração disponível à transformação. Porque, como eu disse, o Evangelho é poder, e poder é transformação. Aleluia! Muita gente não entende e acha que o Evangelho é só ter milagre, é ter bênção. Não! O Evangelho é poder, e poder é transformação. Aleluia! Você não pode estar da mesma forma todos os dias. Se você não tiver transformação, o Espírito Santo de Deus não move na sua vida. Porque Deus, Ele quer encontrar espaço na nossa vida. Aquilo que você renuncia, o Senhor enche. Aquilo que você vai tirando, o Senhor preenche. Aquilo que você vai deixando de lado, aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor quer te encher. Aleluia! E por isso que tem muitas pessoas que ainda não se encheram na totalidade. Porque não quer renunciar. Não quer abrir mão de coisas. E o Espírito Santo diz nessa noite: deixa eu te encher. Deixa o meu Espírito te encher nessa noite. Porque quando eu te encher na totalidade, você vai transbordar. Deus só pode transbordar se você estiver cheio. E aí, você precisa, quanto mais você renuncia, quanto mais você tira coisas da sua vida, o Senhor vai te preencher. E o Senhor quer fazer isso na sua vida. O peso do Espírito Santo é peso de glória. E a glória do Senhor se manifesta no lugar santo. Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar não desejaria estar. E por isso eu desejo isso nessa noite na sua vida também. Que o toque do Espírito Santo seja na totalidade na sua vida. Não queira somente uma porção, mas seja cheio. Se entregue sem reserva. Porque o Senhor já marcou pessoas nesse lugar. Pode ter certeza, o Senhor já marcou pessoas nesse lugar. E o Senhor, Ele vai dizer assim: só vai sair daqui desse lugar transformado. Só vai sair daqui desse lugar transformada. Essa é a oportunidade que eu te dou nessa noite. Saia daqui transformado. Ah não, Senhor. A transformação dói. A transformação me tira do conforto, tira. Mas o Senhor, Ele quer te elevar a um outro nível. O Senhor, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. E você precisa acreditar. Porque, como eu disse, o Senhor, Ele é grande, Ele é ilimitado. Nós sim somos limitados. Mas quando o Senhor, Ele diz assim, enche mais, Espírito Santo, que eu quero sair daqui transbordante. O Senhor, Ele não diz assim, eu vou te encher até aqui, não. Você quer transbordar? Então eu transbordo a sua vida. O Senhor, Ele quer fazer isso como Ele fez no dia de Pentecostes. E Pedro, ele respondeu àqueles homens.
se arrepender, um sinal daqueles que querem ser cheios do Espírito. Se arrependa, queridos. Se arrependa. Não tem outro jeito. É somente através do arrependimento. Porque você reconhece o quanto que você é falho. E o quanto que a mão do Senhor, Ele é misericordiosa para com a sua vida. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto você estiver vivo, você pode renunciar. Você pode lançar sobre o Senhor todos os seus medos, todos os seus anseios. Mas não queira permanecer com os mesmos pecados. Peça perdão ao Senhor. Se arrependa de coisas que você talvez tenha deixado de lado. E Ele diz: aqueles homens se arrependam dos seus pecados. Crê que há redenção. Jesus, Ele já morreu por nós. E por conta daquele sangue, você pode ser alcançado. A sua vida pode ser alcançada. Nós não estamos dando murro em ponta de faca, não. O seu arrependimento não vai ser de qualquer jeito, não. Você vai se arrepender e o sangue do Senhor será derramado sobre a sua vida, como selo do Senhor sobre a sua vida. E assim receberiam o poder do Espírito Santo. E naquele dia quase 3.000 almas se entregaram a Cristo. Enquanto no Antigo Testamento alguns eram escolhidos, como eu disse, de forma específica, para cumprir aquele propósito de forma específica. Por isso que Eliseu, quando Elias, ele foi para perto do pai, ele diz assim: eu quero a porção dobrada. Porque Elias tinha a porção do Espírito Santo. E ele pediu a porção dobrada. Quando Davi foi no lugar de Saul, o Senhor retira o Espírito do Espírito e foi para Davi. Mas o que eu quero ensinar para vocês, e o que eu aprendo também com essa palavra, o Senhor, o Espírito dele está sobre nós. E o Espírito dele está aqui de forma transbordante em nossas vidas. O Senhor não tem mais porção. O Senhor, Ele quer nos encher na totalidade. E não diga para o Senhor: Senhor, eu só quero pouco. Senhor, reserva só um pouco dessa unção sobre a minha vida. Só um pouco dessa porção diante de um Senhor. Porque o Senhor, Ele olha para a igreja e Ele faz: quando é que meu povo vai ansiar por aquele momento novamente? Quando é que o meu povo vai ansiar pelo meu poder, pela minha glória novamente? E são tão poucos aqueles que buscam. E aqueles poucos que buscam, o Senhor não pode derramar, porque o Senhor, Ele só derrama na totalidade, na coletividade, na igreja. O Senhor, Ele vai fazer sobre nossas vidas. Eu creio nisso. Porque, querido, isso não é somente para você ficar num estado de espírito: eu estou cheio. Não! Você vai ser transbordado para você transbordar. Porque esse é o Evangelho de Cristo. Porque até hoje, aqueles homens não vão ser mais o mesmo. A história dele é contada aqui para que nós também possamos desejar esse momento, para que nós possamos ser cheios do Espírito. E essa unção de Deus é para contagiar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão assumindo a sua forma do Evangelho daquele jeito, do jeito dele. O Senhor não é assim. Eu sei que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. É o meu Espírito que tem poder para libertar, para curar, para transformar. Você não vai tocar nas pessoas de qualquer jeito.
sabemos que o ser humano, ele cria resistência. Quando aquilo que é bom para ele, ele retrai. Quando aquilo que vai ser bom para ele, ele cria uma resistência. Mas o Senhor diz assim: minha filha, meu filho, não é por força não. Não é com a sua força, não é com o seu jeito, mas é pelo meu Espírito. É através da unção que eu derramará sobre a sua vida. É através do recipiente que eu quero encher. E eu quero transbordar, porque tudo que o Senhor faz é maravilhoso. E tudo aquilo que o Senhor faz, a gente quer contar para o mundo. Os testemunhos que o Senhor, Ele realiza nas nossas vidas. Aquilo que nós passamos, que viram testemunhos. Quando a gente conta, as pessoas se alegram. Quantos foram impactados com o testemunho da diaconisa Rebeca? E ela não contou tudo. Foi uma porção que o Senhor, Ele quis derramar sobre a igreja. E muitos se identificam com isso. Porque isso é para edificação. Uns profetizam, uns sonham, uns têm visões, uns falam em línguas. E isso é para a totalidade da igreja ser cheia. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais os tempos ficam difíceis, mais eu quero que a glória do Senhor manifeste na igreja. Quanto mais as coisas ficam difíceis para a gente entender, mais eu quero que a igreja seja tomada por esse poder do Espírito. Porque quando nós estamos consumidos pela presença do Senhor, nada mais nos preocupa. A gente não fica preocupado com o dia da manhã, com o que a gente tem que vestir, com o que a gente tem que comer. É o Espírito do Senhor que nos alimenta. É o Espírito do Senhor que nos enche. É o Espírito do Senhor que nos faz. A alegria do Senhor, ela é completa em nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Números. Números capítulo 11, versículo 25. A igreja do Senhor era cheia de dons. E eu creio que o Senhor, Ele vai manifestar dons sobre a sua vida nessa noite. Números capítulo 11, versículo 25. Eu queria que um homem ou uma mulher pudesse ler de voz alta, de pé. Amém. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Olha aí. E foi algo tremendo, porque esse aqui é aquele momento que Moisés, ele desiste da chamada dele. E o Senhor, Ele diz assim: Moisés. E algo que o presbítero André leu, se vocês prestarem atenção, ele falou: vou te retirar do Espírito, não o Espírito. O Espírito não estava na totalidade, foi uma porção que estava ali em Moisés. E ele transformou sobre os 70, sobre aqueles 70, e eles profetizaram. E foi a confirmação do ministério de Moisés. Moisés não acabou não. Não acabou. O Senhor levantou 70 ainda mais cheios da unção, cheio da presença do Senhor, para profetizar sobre todos aqueles que hão de ouvir a pregação do Evangelho. Atos capítulo 6, do verso 1 ao 4. Eu queria que o pessoal botasse aí na tela. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 4.
Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, nas cestas básicas. Então os 12 convocaram a comunidade do Ador de Amor, dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, até, gente, para servir a mesa, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Eles queriam que escolhesse 7 homens que fossem cheios do Espírito Santo. Então isso era marcado no Novo Testamento. E você perceba que eles queriam estar livres para a pregação do Evangelho, mas precisava de pessoas para servir. E era de qualquer jeito? Não, eram cheios do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, os crentes comuns também foram cheios do Espírito. Em Gênesis capítulo 6, a palavra do Senhor diz que o Espírito se retira da terra e não habita no homem. Não age no homem como era no plano original. O Velho Testamento nós entendemos já que o Espírito ele pairava, que o Senhor ele reservou os profetas no tempo específico para que tivesse uma porção do Espírito, para que aquilo que o Senhor ele determinou para que ele fizesse, para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida daquele povo, o Senhor levantava um com a porção do Espírito para fazer o propósito do Senhor se cumprir. Mas depois que o Senhor ele profetizou no Novo Testamento que o Senhor ele enviaria o Espírito Santo, e foi o que ele fez. Ele tomou aquele povo em unidade, em coletividade, e o Senhor os encheu, o Senhor marcou aquele povo. E lá onde o presbítero André leu, você pode também perceber, aliás não, foi naquele de Davi, o Espírito do Senhor, ele toma aquele homem e depois ele se retira, porque não era duradouro a presença do Espírito Santo. E no Novo Testamento vamos ter várias passagens onde diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E essa é a marca do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a marca do Espírito em nós. Mas não é qualquer marca. A santidade, ela vem através de algo tremendo do Senhor. Quanto mais nós nos santificamos, mais o Senhor vai encher a nossa vida. Não aceite menos que isso. Não aceite menos do que a porção. Não aceite somente a porção, porque o Senhor ele declarou que Ele encheria sobre nós do Espírito dEle. E Ele diz: vocês, filhos e filhas, vocês vão profetizar. Vocês velhos, vocês vão sonhar. Vocês jovens, vocês terão visões. Aleluia. Mas isso já foi profetizado, é para nosso tempo hoje também. Aleluia. O Senhor ele quer marcar pessoas aqui neste lugar. O Senhor quer marcar você. Então, queridos, para de achar que essa unção não vai ser para você. Para de querer limitar o direcionamento do Senhor. Não. O Senhor ele quer para você. O Senhor ele quer te encher. O Senhor ele quer que você saia daqui de forma transbordante. E eu me alegro com isso, porque não existe mais limitações. Não existe mais. Imagine o profeta Eliseu ali mendigando, pedindo, implorando a porção dobrada de Elias.
ele não podia ser cheio na totalidade, porque o Senhor reservou o tempo para Elias. E por isso que o Senhor deu a porção do Espírito para Elias. Mas ele desejou, ele quis a porção dobrada e ele recebeu a porção dobrada. A porção. Mas hoje, nós não precisamos mais ter uma porção. Nós não precisamos mais ter uma porção dobrada. Nós podemos nos encher. Encher na totalidade. Transbordar. E tem poucos que desejam isso. Eu não estou profetizando não. Mas eu estou dizendo para vocês que até mesmo naquele tempo do Pentecoste, quando alguns ficaram duvidando, achando que eles estavam bêbados, achando que não era para ele, o Senhor encheu. O Espírito do Senhor tomou cada um deles e eles foram consumidos. E eu quero dizer e profetizar na vida de vocês também, que mesmo que você ache que não é para você, mesmo que você ache que não é para esse tempo, mesmo que você diga eu não estou pronto para receber essa presença na totalidade, eu quero dizer para vocês, querido, que o Senhor ele vai consumir tudo, toda a resistência na sua mente, todo o pecado escondido, tudo o Senhor vai consumir, porque o Senhor ele quer te encher nesse tempo, o Senhor ele quer usar pessoas para fazer a diferença nesse tempo. Então não se limite, não entregue aquilo que o Senhor reservou para você nesse tempo. Não entregue para o inimigo, não entregue para o mundo, entregue para Deus. O Senhor quer me usar, o Senhor quer me usar nesse tempo, então usa, Senhor. E o Senhor transforme a minha vida, mas que eu seja o canal de acesso para que vidas e vidas sejam salvas. O pastor Antônio Júnior falou aqui que o objetivo maior do céu são vidas. Mas para que o Espírito Santo tem que te encher? É para você alcançar vidas. Porque só alcança vidas através do poder do Evangelho. E o Evangelho é transformação. É transformação. Eu quero deixar de lado aquilo que me prende. Eu quero deixar de lado aquilo que não edifica. Porque o Senhor diz em sua palavra que uns foram chamados para uns têm um dom disso, um tem um dom daquilo, mas todos são chamados para edificação. Todos vão ser edificados por conta dos dons do outro irmão. Não queira dons somente para você. Saiba que o dom do outro irmão também edifica a sua vida. E o seu dom também vai edificar. Não é porque tem um irmão que canta e você diz que eu também queria cantar. Não, o Senhor te entregou outro dom. E esse dom vai ser também para a edificação da casa do Senhor. Então não se entristeça. Os dons são para ser distribuídos. Por quem, pastora? Pelo Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. O Senhor, Ele quer derramar sobre a sua vida. Os dons eram para trazer edificação. O dom não é para esconder. O dom não é para levar para fora, para você usar no mundo. Os dons que o Senhor te deu é para ser repartido na igreja. Os dons que o Senhor te deu é para você edificar a casa do Senhor. Aleluia! Não adianta você dizer assim, a minha voz é tão linda, eu podia estar no programa do Raul Gil. Eu poderia estar fazendo o mundo todo ouvir a minha voz. Não é a sua voz, é a voz do Senhor através da sua vida. Deus usa o canal que é a sua voz. A sua voz não é linda e maravilhosa porque você é lindo e maravilhoso. É porque Deus ele quer usar a sua voz profética para proferir sobre um tempo, sobre um povo. E é isso. Não queira usar os seus dons para você fazer de qualquer jeito. Deus, Ele não vai ter você como inocente. Porque quando você saiu do ventre da sua mãe,
O Senhor já gerou, já criou uma história para você. Cumprir desse tempo. Cumprir desse tempo. E eu quero dizer para vocês, queridos. Eu quero dizer algo para você. Se incomode em você não estar repartindo dos seus dons. Se incomode em você estar emprestando os seus dons para quem não merece. Se incomode em você estar entregando aquilo que o Senhor te deu para aquilo que não é para edificação. Então coloque na sua mente, o Senhor encheu aquele povo para quê? Para que o evangelho fosse espalhado, para que aquele povo que estava cheio do poder do Espírito Santo fosse pregar nas nações e dissesse assim: ó, existe um Espírito que não quer que você fique de qualquer jeito, não é na sua normalidade que o Senhor quer. O Senhor quer te encher. O Senhor, Ele quer te encher. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Olhe para suas mãos agora. Tem gente que o Senhor já entregou uma unção de cura. Eu fui num tempo, eu estava ministrando, eu estava sendo ministrada em um lugar. E aí, uma profetisa estava orando e disse assim: tem pessoas aqui que já recebeu o dom de cura? A minha mão começou a ficar vermelha, começou a ficar quente. E eu olhar para a minha mão, eu falei: meu Deus, sou eu que recebi esse dom de cura. Algumas pessoas da certa já receberam também. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que o Senhor, Ele marca. Ele não diz, você não fica na dúvida, não. Então eu digo para você que hoje o Senhor quer de forma específica revelar aquilo que Ele já te entregou. E você talvez não tenha noção daquilo que o Senhor já te entregou. Porque tudo que o diabo quer é que a gente fique dispersos e que a gente não use os nossos dons da maneira certa. E eu quero dizer isso para você com toda a firmeza do meu coração. O Senhor já te entregou. O Senhor já te entregou. Pastora, por que eu não estou usando? Aí é uma responsabilidade que você tem que acertar com o Senhor. É aquele que te entregou que você precisa. E tem muita gente aqui com tantos talentos. Tem tanta gente aqui com tantos dons e perdendo tempo enquanto a igreja quer ser edificada. Enquanto a igreja, ela precisa ser edificada. E é uma responsabilidade nossa. Eu gostaria que vocês ficassem de pé essa noite. Aleluia.